Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui gravando mais um programa para nosso canal de YouTube, Professor Marlanf, e hoje com uma notícia muito triste. É com dor no coração que nós vamos comunicar a morte de Silvio Santos, o grande empresário, animador da televisão brasileira, uma pessoa que é um exemplo de vida. Vamos então dizer aquilo que nós podemos dizer com certeza e segurança a respeito de Silvio Santos. Deixou-nos hoje, às 4 horas e 30 minutos, o apresentador Silvio Santos. A repercussão foi, como se esperava, muito dolorosa. Silvio Santos é o nome artístico. O verdadeiro nome dele é Senhor Abravanel, dado como chegado ao Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1930, foi apresentador de televisão. Então, nós temos aqui uma brincadeira, uma figurinha que mostra que o Silvio Santos, na verdade, se confunde, a história dele se confunde com a história da televisão brasileira. Então, é uma pequena brincadeira, né? Isso aqui um amigo me deu, mas aqui. Então, a televisão, quando surgiu, era mais ou menos assim. Então, Silvio Santos é um dos nomes mais conhecidos e, assim, o apresentador foi considerado várias vezes o melhor apresentador da televisão brasileira. Teve influência em todas as redes de televisão, nós vamos dizer detalhadamente quais, e praticamente ele impediu que a televisão aberta cobrasse como a televisão paga, que é a televisão fechada. Então, ele impediu. Por quê? Porque ele tem ações em todas as outras. Então, as outras queriam que o programa de televisão que nós assistimos, ou se assiste a novela, ou o repórter, fosse pago. E ele disse não. E não foi. Então, esse homem tinha uma personalidade fora do comum, fora do normal. Então, graças a ele, nós hoje ligamos nossa televisão. Se você não tem uma televisão, vamos dizer assim, um contrato de televisão por canais de assinatura, uma assinatura de canal de televisão, você continua assistindo gratuitamente, né, a Bandeirante, a SBT, a Record e a Nacional e assim por diante, graças a essa decisão dele. Portanto, ele tinha muita autoridade e muita moral. Vamos continuar então. A sua personalidade era admirada e ele gozava da maior credibilidade pelos seus compatriotas. Honesto, sempre cumpriu seus compromissos. Quem fazia um negócio com Silvio Santos não precisava pedir recibo. Sabia que a palavra dele era bastante. Disse que ele começou como vendedor ambulante e chegou até a criação do império empresarial. A consagração como apresentador, comunicador e animador de televisão entreteve 5 gerações de brasileiros. Agora, a questão de ser vendedor ambulante, aqui é um pouquinho duvidosa, porque ele teve várias atividades onde ele vendia pequenas coisas, como canetas, como chaveiros, mas tinha a Rua da Alfândega, que é chamada a Rua dos Ambulantes, mas na verdade são lojas. Então, aqui a dizer vendedor ambulante é um pouco, vamos dizer assim, é uma expressão um pouquinho infeliz, porque na verdade ele era dono de uma série de lojas na Rua da Alfândega, várias lojas. Ele era proprietário. E quando chegava na praia, no navio, quando chegava no navio da China, chegavam as encomendas que iriam entregar a essa rede de propriedade dele. Então, não sei se isso pode ser chamado de um vendedor ambulante, mas, de qualquer maneira, ele começou de baixo. Por quê? Porque é uma lei entre os judeus que você prove que você tem competência, né? Na China também é assim.
Então não importa de quem você seja filho. Você tem que provar que você é competente, que você é trabalhador. Então, foi vamos dizer assim, um vendedor de quinquilharias, sim, mas ambulante é quem anda com barraquinha nas ruas, e não era assim. Ele tinha lojas na Rua da Alfândega. A maioria das lojas era de propriedade dele. Então, de qualquer forma, ele construiu um império empresarial. E teve, então, fama não somente como empresário, mas principalmente como animador de televisão, sempre considerado o melhor. Proprietário do Grupo Silvio Santos, que inclui empresas como a Liderança Capitalização, administradora da Loteria Telecena, a Jequiti Cosméticos e o Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido como SBT, Silvio Santos possui um patrimônio de aproximadamente, tá? Aqui a quantia não é dada com precisão, mas por aproximação. Então, ele tem nada mais, nada menos do que 6 bilhões de reais. Então, aqui está a nota de real, de 50 reais. Pois bem, Silvio Santos tem a fortuna de aproximadamente 6 bilhões de reais. Portanto, é um bilionário. Mas chegou aí de maneira honesta. Né? Diga-se a verdade, né? Ele sempre cumpriu os compromissos. E quando houve qualquer coisa que ele caiu, ele cumpriu de qualquer maneira. Todos os credores dele sabiam que podiam confiar que aquela dívida seria paga, porque Silvio Santos não era de faltar a palavra. Não precisava assinar documento nenhum. Não assinava um documento para ter a obrigação de cumprir. Ele dizia que devia, então pagaria. Então, 6 bilhões de reais é a fortuna estimada desse homem. Não é pouco. A de Eike Batista era de 8 bilhões, mas Eike Batista conseguiu isso indevidamente. Ele não. Ele conseguiu da maneira correta, honesta, trabalhando. Por quê? Porque ele pertence a uma organização que é meritocracia. Só se vence pelo mérito. Não importa se seu pai é rico, não importa se seu avô é bilionário, você tem que provar que é capaz de fazer o que ele fez, começando do lado de baixo, da grau de baixo. Então, esse homem tem mérito. Vamos continuar? Vamos. Bem, então ele dirige, na verdade, a SBT, mas tem participação na Rede Record, na Rede Globo, né, da qual foi um dos primeiros sócios entre as décadas de 70 e 80, e comprava horários inicialmente nos seus primeiros 10 anos, mas chegou a emprestar dinheiro para evitar atraso de pagamento dos funcionários. Quando ele soube que a Rede Globo e a Rede Record não tinham dinheiro para pagar os funcionários, os pobres funcionários iam ficar o quê? As famílias iam ficar sem comida. E então o que é que fez? Tirou do dinheiro dele, já era um bilionário, então ele emprestou a essas duas redes de televisão, que ele tinha 40% do patrimônio, portanto ele tinha ações, então eu não queria que essas televisões, também era o interesse dele, eu não queria que essas televisões falissem, né? Para ele seria ruim, mas acontece que foi um gesto louvável, foi um gesto de generosidade, porque ele pensou nas famílias dos empregados, né? Os iluminadores, os cameramen e todos aqueles que dependiam do seu pequeno salário para poder viver. Ele podia não se preocupar com isso e ficar com os bilhões dele, investir apenas, fazer investimentos e ganhar dinheiro sem sair de casa. Bom, juventude e começo da carreira. Sandro Abravanel é filho de imigrantes judeus sefardistas. Gente, houve uma época, infelizmente, que a Igreja Católica obrigava os judeus a se converterem. Isso chamou-se de criptojudeus. Então o judeu não tinha direito de professar sua religião. Isso é um absurdo, porque a liberdade de religião é garantida em todos os países livres, e o Brasil
é um país livre. Então, mas aqui nós temos retrato de dois imigrantes para o Brasil. Um é chamado Amatos Lusitanos. Na verdade, o nome dele era João Rodrigo Castelo Branco, cristão, mas o nome dele verdadeiro era Amatos Lusitanos. Está aqui. E nós temos a famosa Grácia Mendes, né? Ambos por volta de 1500. Então, vamos mostrar aqui. Há vários outros, né? A Branca Dias foi a mais famosa criptojudia do Brasil. Então, aqui nós temos um criptojudeu e aqui temos a criptojudia, né? O nome dele judaico era Matos Lusitanos, mas ele foi obrigado a ser batizado. Para quê? Para não ser expulso do Brasil. E recebeu o nome de João Rodrigo Castelo Branco. Talvez a família Castelo Branco descenda dele. E medalhão com a X de Grácia Mendes. A família Mendes sofreu muito a perseguição pela Inquisição, exatamente porque não queriam abandonar os costumes e a tradição judaica. E, minha gente, eu sou cristão, mas me desculpem, eu sou cristão porque eu quero. Mas se chegasse alguém e dissesse, você é obrigado a ser muçulmano, eu diria, me matem, porque eu não vou mudar de religião só porque você quer. No entanto, a Igreja Católica, né, de maneira brutal, obrigou vários judeus a se converterem ao catolicismo e a se batizarem, né, obrigando-os assim, de maneira desonesta, violenta, a uma pessoa assumir a religião que não era do fundo do coração. Então, exteriormente, eles mantinham a religião deles, interiormente, eles mantinham a religião deles, e, escondido dentro de casa, eles praticavam o culto judaico. Isso fez com que muitos deles fossem mortos pela Santa Inquisição. Chama-se criptojudaísmo e é livro especializado no assunto. É uma lástima que nós temos de dizer a vocês, em que infelizmente a Igreja Católica fez uma coisa que é um crime contra a humanidade, né? Obrigar uma pessoa a assumir uma religião porque simplesmente mandava no mundo. Nessa época, o Papa mandava no mundo. Então, está aqui no livro História dos Judeus, de Isaac Jackson. Não concordo com isso, né? Sou frontalmente contra, amo a liberdade, defendo a liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Então, não sou a favor. Então, o criptojudaísmo é uma vergonha para a igreja cristã, para a igreja católica e também para os árabes, porque os árabes também obrigavam, também faziam o mesmo. É uma política comum na época. Ou seja, só a minha religião salva, a sua não. Então, estou te fazendo um favor, tá? Ou você passa para a minha religião, ou eu te mato. Veja só, é um argumento que só cabe na cabeça de um jumento, de um jerico, de um jegue. Pois bem, a igreja cristã, principalmente a católica, que os papas não andavam no mundo na época, coroavam imperadores, fez isso com Branca Dias, né, com a família Mendes, todos os Mendes, né, e com aquele senhor que o nome dele foi mudado quando ele foi batizado, porque ele tinha a obrigação de ser cristão, ou então seria expulso do Brasil. Estavam no Brasil, estavam muito bem financeiramente, eram negociantes, eram famílias ricas, e a Inquisição estava talvez de olho no dinheiro deles, porque eles conseguiam trabalhar e não tinham preguiça de trabalhar e sabiam como ganhar dinheiro. Os judeus sabem ganhar dinheiro. Vamos continuar o texto. Segundo se diz, seu pai, Alberto Abravanel, nasceu na cidade de Tessalônica, quando esta pertencia ao Império Otomano, atual Grécia, em 1897, falecendo no Rio de Janeiro em 1976. Tem pouco tempo. Sua mãe, Rebeca Caro, nasceu em Esmirna, portanto Grécia, também parte do Império Otomano, atualmente Turquia, em 1907. Então, a Esmirna é na Turquia, tá? O pai nasce, né, na Grécia, em Tessalônica, e a mãe nasce na Turquia. E também faleceu aqui no Rio de Janeiro em 1989. Estão sepultados lado a lado no cemitério israelita do Caju, onde já deve ter sido sepultado, porque são 24 horas, segundo a lei judaica, segundo a tradição judaica,
né, tem que sepultar um cadáver dentro de 24 horas. A tradição do tratamento do cadáver, segundo os judeus, não poderei dar aqui. Esse vídeo foi feito de improviso para dar a vocês essa notícia, mas é muito complexa. Jesus Cristo, por exemplo, sofreu o mesmo tratamento que o corpo dos seus santos vai sofrer. Quando Jesus foi descido da cruz, né, após ser crucificado, então fizeram com Jesus Cristo, né, a mãe dele, Maria Madalena, Maria de Cleofas e o discípulo João Evangelista, o mesmo procedimento que nós temos hoje o Santo Sudário, que é a mortalha que cobriu o corpo de Jesus da cabeça aos pés. Assim também, esse é o procedimento que o Silvio Santos sofreu. Portanto, o corpo é deitado no chão, é tirado da cama e é colocado no chão, para dar uma ideia. Porque está escrito na Bíblia, do pó vieste e ao pó voltarás. Então, eles não ficam na cama, né? Está escrito aqui, na Bíblia, na sua também. Então está escrito, né? Javé diz, no Gênesis 2, do pó vieste e ao pó voltarás. Então, aí a cerimônia supõe que você terá que estar em contato com o pó da terra. Porque tu és terra e pó. Então, Gênesis 2. Então a cerimônia é igual. O soldado de Turim, né, na verdade, é a mesma coisa que o Silvio Santos, o corpo dele sofreu. Foi envolto por uma mortalha, né, que pega dos pés à cabeça, dá a volta e volta novamente para os pés, amarrado nos pés e é colocado um lenço dobrado sobre a cabeça. Depois são colocadas 2 pedras nos olhos e uma pedra no plexo solar. Tem um simbolismo muito grande, mas não vamos explorar aqui. Então, esse homem, que podia não trabalhar, porque veio de uma família rica, mas obedecia à Bíblia. Está escrito em Gênesis 3,19, exatamente de novo aqui: comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, 2 coisas. Gênesis 3,19 está dito: comerás o pão do suor do teu rosto. E mais adiante, no mesmo Gênesis 3, está dito: pois do pó viestes, ao pó voltarás. Então, as tradições deles são muito bonitas e o simbolismo delas é belíssimo. Não vamos aprofundar aqui. Não é o objetivo desse vídeo. Apenas noticiar a perda de um homem grande, de um grande homem. Candidatura política. Silvio candidatou-se à presidência da República em 1989, mas teve a candidatura impugnada por questões de lei eleitoral. Na verdade, minha gente, aqui está sendo feita uma ajeitação. Disseram, a notícia que foi publicada é que ele tinha preenchido o formulário de filiação do partido errado. E então, por isso, a candidatura foi impugnada. Ora, isso seria a maior tradição. É só rasgar aquele e fazer outro. Não foi isso. Na época, a Organização de Advogados do Brasil, a Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, descobriu que Silvio Santos nasceu na Grécia, né? Lá seus pais moravam, chegou ao Brasil ainda como bebê, já tinha sido registrado lá, foi registrado aqui. Portanto, era grego e era brasileiro. Tinha, portanto, dupla cidadania. E aí se pediu que ele fosse presidente da República, porque teria que ter somente a cidadania brasileira. E ele tinha a cidadania grega e tinha a cidadania brasileira. Era cidadão de 2 pátrias. Então, esta é a verdade, tá? Esta é a verdade. Então, assim, talvez tivesse perdido um grande presidente. Porque se ele souber administrar tão bem os bens que ele tinha, talvez soubesse administrar o Brasil e a gente não tivesse essa merda que estamos aqui. Então, chegou até a frequentar o palácio e lançou sua pré-candidatura. Bom, vamos agora para hoje. Foi em 2010. A família Bravanel, sobrenome de Silvio Santos, sempre foi, na história dos ministros da realeza europeia, constituída de grandes nomes, de grandes servos. Nós temos aqui o livro, né, que é judeu,
a Enciclopédia Judaica Resumida. E nós temos aqui um tataravô do Silvio Santos, que foi exatamente, vamos dizer assim, um dos maiores nomes que nós conhecemos. O nome dele não tem nenhuma história dos judeus que não mencione esse homem. Dom Isaac Abravanel. Dom significa nobre. Então, ele recebeu do rei da Espanha o título de nobreza. Dom Isaac Abravanel, portanto, era tataravô de Silvio Santos. Daí o nome Abravanel. E eram financistas e gerenciavam fortunas do tesouro real dos portugueses, dos espanhóis. Foram traídos, porque depois assinaram um documento, um edito, um decreto, obrigando os judeus a saírem da Espanha e de Lisboa. A Santa Inquisição, mais uma vez. E Dom Isaac Abravanel, o rei disse, mas você fica do meu lado. Você é meu ministro das Finanças e eu vou deixar você aqui. Ele disse, de modo algum. Se você expulsou o meu povo, irei com eles. Se o meu povo não pode morar aqui, também eu não posso, porque se eles são judeus e você os expulsou, então eu também sou judeu, logo irei junto. Que atitude nobre esse homem tinha. Isso era um dos antepassados de Silvio Santos, e está aqui a data, mas talvez eu não consiga ver, em 1492. Então, em 1492, esse notável homem, então, abre mão da sua fortuna, da sua posição, exatamente porque para não trair a sua comunidade, a comunidade judaica a qual ele pertencia. Então, minha gente, vocês vejam que eu digo a verdade, né? Eu sou antisionista, mas não posso dizer o que não seja verdade. Dom Isaac Abravanel, em 1492, renunciou a todas as honras ao seu cargo de tesoureiro real na Espanha, porque Fernando, de Castela, Fernando de Aragão e Isabel de Castela decretaram que os judeus teriam que ser expulsos. Depois Portugal também fez a mesma coisa. Tiveram que ir para Nápoles. Fugir para Nápoles. E ele foi. Abandonou então tudo e foi. Mas conseguiu outra coisa lá. Lá o governo de Nápoles não demorou muito a ver que tinha um homem que era capaz de fazer com que o dinheiro rendesse. E então, através da loteria. Ele inventou a loteria e assim, quando a Itália estava na pobreza, o tesouro do rei estava muito, muito, muito baixo e o rei estava sob risco de ficar na miséria. Então ele inventou uma coisa que hoje se chama loteria. Ele tem, a Mega Sena, e o baú da felicidade. Então foi os ancestrais dele, foi Dom Isaac Abravanel e os descendentes deles que inventaram esse recurso. Todo mundo contribui a um prêmio que acumula, depois um ganhador, então leva a soma toda. Isso é a invenção dos Abravanéis, tá? Então Silvio Santos apenas quando coloca a telecena e o baú da felicidade, então ele está apenas mantendo a tradição familiar. Não está inventando nada. Bom, mas embora eu seja antisionista, não posso deixar de dizer que esse homem, embora pertencesse ao Partido Sionista Mundial, fundado por Theodor Herzl, nós sabemos isso aqui, já dissemos várias vezes. Então aqui nós temos o retrato de Herzl, vamos mostrar com mais detalhes. Ele é mostrado, Silvio Santos, na revista Contigo, numa foto dele numa praia de Miami, onde se vê a medalha com a estrela de 6 pontas, ou seja, a bandeira de Israel, que tem a medalha sionista. Aqui está o fundador do Estado sionista de Israel, Theodor Herzl, e nós temos então aqui, portanto, o criador do sionismo, Theodor Herzl, cujo nome é Benjamin Zev, e ele foi presidente do Partido Sionista. Aqui está, várias vezes foi presidente do Partido Sionista. Então nós temos aqui o período mais tumultuado, onde ele teve que inventar. Então aqui nós temos
o sionismo, Herzl, presidente da Organização Sionista Mundial. Não sou sionista, não gosto do sionismo, né? Einstein é sionista, abandonou. Então, mas Herzl conseguiu fundar o que ele queria. Uma pátria sem povo para um povo sem pátria. Era o lema dele. Claro que isso era uma falácia, porque a Palestina tinha gente, tinha povo, né? Agora, e os judeus também tinham pátria. Mas esse fato de manda eles para cá, expulsa para lá, então fez com que ele, revoltado, tomasse essa atitude. Eu não sei se eu poderia julgá-lo por causa disso, né? Gustavo Barroso, então, faz os protocolos de estabelecimento, bota aqui a bandeira, o hexagrama, que se o Santos sai não é da linha, eu tenho na vista contigo, mas não posso imprimir as pressas. Eu queria lançar esse vídeo agora, o mais depressa possível. Então, aqui, para mostrar que o sionismo domina o mundo. O Partido Sionista Mundial domina todos os partidos políticos do mundo. Isso é denunciado por Gustavo Barroso, né? Não só nos protocolos de estabelecimento, mas em vários outros livros. Então, o hexagrama está na medalhinha do Silvio Santos, que então também está na bandeira do atual Estado de Israel, que é sionista e ocupa a Terra Santa, a Palestina. Tá? Então, não posso ser desonesto e falar mal de uma pessoa que foi líder, que foi correta, que fez aquilo que devia. Então, se eu não gosto de uma pessoa devido à ideologia dela, ela tem uma ideologia, eu tenho outra ideologia, mas ela tem direito de pensar diferente de mim. Então, Herzl vai fundar o sionismo e vai ser presidente do Partido Sionista. E várias vezes. Aqui nós temos ele como presidente durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele é logo depois